Acompanhando essa coletiva da Petrobras sobre o balanço auditado, eu vou voltar a conversar aqui no estúdio com o economista Álvaro Bandeira. Álvaro, vamos tentar traduzir um pouquinho, né? Porque eles são muitos números, é uma situação muito técnica. Basicamente, ele começou falando num prejuízo de quase 22 bilhões de reais no ano de 2014. E alterou o resultado do terceiro trimestre de um lucro de 3 bilhões para um prejuízo de 5 bilhões. Isso também te chamou a atenção, Isso, porque claro, antes da auditoria previa-se um lucro de 3 bilhões. Depois previu, agora... Prejuízo de 5. Prejuízo de 5, ou seja, uma mudança muito grande. Pois é, além disso ainda considerou, por força da Operação Lava Jato, né, 6 bilhões e 200 milhões de reais como baixas em função de projetos que foram inflacionados pela corrupção e que agora têm que ser reduzidos. Ou seja, a gente pode, esse número, 6,2 bilhões, 6 bilhões e 200 milhões, corrupção. Corrupção e considerado 3% do que está sendo coletado pela Operação Lava Jato, né? Além disso... Propina. Além disso, mais 44 bilhões, 44,6 bilhões do impairment, que é exatamente em função queda de preço de ativo, de alguns poços que não são mais explorados com relação ao preço do petróleo, que hoje está em 56, já foi acima de 100, então, que não são mais usados, enfim, coisas desse gênero que acabam fazendo com que você tenha que fazer essa baixa de ativos. Bom, o que a gente pode depreender dessa primeira abordagem, Leilani? Aqui foi feito um trabalho, ainda vão surgir muitas dúvidas com relação às notas explicativas do balanço, com relação às eventuais ressalvas da auditoria com relação a esse balanço, mas é certo que uma baixa de ativos já foi feita, então limpa-se um pedaço de tudo aquilo ruim que se tem. Bom, só que a gente ainda tem muita coisa para fazer, muito trabalho para fazer em termos de Petrobras. Primeiro, o endividamento de Petrobras, que é absolutamente ascendente. No último balanço divulgado, que foi o do terceiro trimestre, sem auditoria, a relação dívida e EBITDA, que é tudo que a empresa gera de caixa, era de 4,6, quando no máximo ideal é de alguma coisa, 2,5 vezes. Então ela está... Mais que o dobro. É a empresa mais endividada do setor petrolífero no mundo, né? E, além disso, rever todos os projetos e fazer isso o presidente falou, né? No começo o presidente falou sobre isso, que vai rever todos os projetos. Foi criada uma diretoria de governança, ele falou, isso, né? Isso para práticas de risco, compliance da companhia, que isso é evidente tem que ser feito, né? Ele falou muito também em credibilidade, transparência e clareza. Isso, né? Só se vai ganhar ao longo do tempo, né? Credibilidade e clareza só se vai ganhar ao longo do tempo, numa empresa que é absolutamente complexa. Então vai se precisar domar o endividamento da companhia, rever todos os projetos, abandonar algumas participações em que os retornos são muito baixos, focar a companhia em setores da sua atividade que tenham retornos maiores e, claro, tomar todas as rédeas de uma boa gerência e administração sem loteamento de cargos dentro da companhia. Bom, deixa eu chamar a Juliana Rosa, que é a nossa editora de economia, para participar aqui com a gente. Juliana, você tem alguma pergunta para fazer para o Álvaro Bandeira? Oi, Leilani. Oi, Álvaro. Bom, eu queria aproveitar aí, primeiro eu falei com o Álvaro mais cedo, a gente falava num valor de perdas da Petrobras, pelo menos de 10 bilhões, né? E aí a Petrobras divulgou em torno de 6 bilhões. E aí eu queria perguntar para o Álvaro isso, se essas perdas aí são consideradas críveis pelo mercado, se isso aí vai ser bem recebido ou mal recebido. E queria salientar isso que você falou também, Leilani, que a Petrobras tem um quadro técnico, né, como destacou o Bendini, que realmente é altamente qualificado, isso aí ninguém tem dúvida, que a empresa tem condições de dar a volta por cima, que o balanço é o primeiro passo de um longo caminho, só que a Petrobras precisa substituir, assim, vários métodos aí, como o Álvaro está falando. E aí eu queria só incluir a questão das indicações políticas
políticas por pessoas técnicas na empresa, no conselho da empresa, a gente falou bastante disso já. Precisa definir uma política de ajuste dos combustíveis, porque para não pressionar a inflação, né, ainda mais aí para o consumidor, o preço da gasolina foi segurado e a Petrobras começou a ter problema aí, antes da Lava Jato vir à tona. A Petrobras teve perda de 60 bilhões de reais aí nos últimos 4 anos, que eu peguei o cálculo do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Melhorou agora porque o petróleo ficou mais barato, né, os ganhos esse ano estão em 7 bilhões, só que então, as perdas de 60, a gente ainda está com perda aí de 53 bi pelos números da Petrobras. Então, os especialistas acham que precisa mudar a regra, por exemplo, que obriga a Petrobras a ter 30% de todos os campos do pré-sal, e a Petrobras não tem caixa para fazer esses investimentos todos. Então, o setor está paralisado, os leilões foram cancelados. Precisa mudar aquela regra que obriga a Petrobras a comprar 65% dos produtos que são feitos aqui no Brasil, mesmo que os preços sejam altos. Então, eu queria passar essa bola aí para você, Álvaro, se você concorda com essa lista de mudanças que eu acrescentei do que você falou, e se você achou que esse valor, com as perdas de corrupção, em torno dos 6 bilhões, você acha que o mercado vai receber bem ou mal? Isso, você colocou uma série de questões. Vamos começar com essa. Acho que dá umas 3 horas. Calma, né? tudo que ela falou dá para umas 3 horas de explicação. Vamos começar com essa dessa perda que foi computada em 6 bilhões, é o que diz a Juliana. Como que o mercado vai receber isso? Na verdade, isso é o que já está sendo apurado pela Operação Lava Jato, né? Então, pega esse 3% e faz uma conta de chegada aos 6 bilhões, 2 milhões de reais. Bom, eu acho que ainda tem muita coisa. Você tem toda a Comperj, você tem toda a Abreu e Lima, você tem as refinarias. Aliás, as refinarias Premium 1 e 2 já foram baixadas com 2 bilhões e 800. Você tem todo o projeto de Comperj, você tem Passadina, a Ruivinha, né, lá dos Estados Unidos. São coisas que a gente só vai conseguir saber qual foi o tratamento dado pelo balanço uma caixa como preta um todo. ainda. Tem muita coisa para ser vista e provavelmente ser tirada dúvida com a diretoria da Petrobras quando do conference call que eles vão produzir sobre o balanço de 2014. Agora, essas mudanças que a Juliana falou, Álvaro, a respeito de uma política de preços para a gasolina, porque a gente viu que ano passado, em nome da eleição, em nome de manter, enfim, a população ali feliz, né, o preço foi drasticamente segurado. Isso é um absurdo. Vilipendiaram a empresa, na verdade, né? Eu acho que preços têm que ser preços de mercado. Você não vai aumentar preço todo dia, como fazem nos Estados Unidos, mas você vai aumentar preço, você vai se ajustar ao mercado internacional mensalmente, por exemplo. E tudo isso também é fruto do que disse a Juliana, da quantidade, da ingerência dessa composição política dentro de uma empresa técnica. Total e absoluta. Quer dizer, a ingerência dentro da companhia foi que causou tudo isso. Projetos sem o referido retornos bons, projetos sem se preocupar com o volume de investimentos, toma empréstimo, se endivida, e foi o que aconteceu, e se tem retorno ou não tem retorno, depois nós vamos ver. Faz-se uma refinaria, que depois não sai mais do papel. E haja aditivo. Por isso é que haja aditivo para formar tudo. O Caixa 2, né, para formar a corrupção. Então, eu acho que muita coisa ainda precisa ser esclarecida. E falando sobre o marco regulatório de petróleo, é absolutamente impossível que a Petrobras consiga manter 30% de todos os campos do pré-sal, que a Petrobras continue sendo a única gestora desse campo, que a Petrobras participe de todas as licitações em pré-sal. Ela não tem mais caixa para isso. O que resulta daí é uma Petrobras menor, uma Petrobras mais enxuta, que a gente espera que aconteça, e sem nenhuma ingerência. E com todos os mecanismos de controle que, pelo que se viu, a Petrobras, os controles eram absolutamente falhos, né?